Canepa, hoje a gente teve o anúncio por parte da OMS de uma nova cepa do coronavírus, classificada aí como variante de preocupação, nova variante Omicron. É mais uma variante que a África do Sul identifica e que, perdão a piada, que não tem piada nenhuma, mas é mais uma variante para chamar de dela, porque nós já tivemos lá atrás uma outra variante que surgiu ali na África do Sul. Cris, no total, até agora, mais de 1.500 variantes surgiram do coronavírus, né? O que a OMS faz é dizer, olha, nós temos que nos preocupar com essa variante, porque a batizada Omicron é mais transmissível. O registro, acaba de chegar aqui um documento do Ministério da Saúde, uma comunicação de risco do Ministério da Saúde, que foi publicada agora há pouco, dizendo que a comunicação de risco tem por objetivo apoiar a divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações parceiros sobre as situações de emergência em saúde pública. Esse comunicado conta um pouquinho do que aconteceu. A variante Omicron foi identificada no dia 23 de novembro de 2021 na África do Sul e no dia 25 já foi emitido um alerta da nova linhagem por parte do Ministério da Saúde da África do Sul, dizendo que ela tem muitas mutações. É uma variante que evoluiu muito com relação às outras e que só na proteína spike, que é a chave que o vírus usa para se grudar nas células das pessoas, só na proteína spike foram mais de 30 mutações. E, de maneira geral, o vírus sofreu umas 50 mutações. Então, ela é diferente, essa variante, é mais transmissível, está circulando na África do Sul. Vários países tomaram a decisão da Europa de fechar as fronteiras para viajantes que viessem de 6 países, né, ali próximos na África do Sul e mais 5. Porque já passa de 70 o número de casos confirmados ali e sequenciados dessa nova variante que tem um comportamento atípico, que precisa ser observado. E a Anvisa, ontem já tinha recomendado o passaporte da vacina aqui no Brasil, né, para estrangeiros que quisessem entrar no Brasil, para evitar que a gente se tornasse o paraíso das pessoas não vacinadas do mundo, o que aumenta o risco para a circulação de novas variantes. Hoje, a Anvisa emitiu um novo comunicado recomendando ao governo brasileiro que feche a fronteira para viajantes desses 6 países, já que o alerta partiu, inclusive, da África do Sul, do Ministério da Saúde deles, e outros países da Europa, mesmo não tendo registrado ainda casos dessa nova cepa, tomaram a decisão de fechar suas fronteiras para pessoas, claro, com algum tempo para a organização do pessoal, enfim, mas tomaram uma atitude com relação a essa nova variante. Então, vem aqui um comunicado completo do Ministério da Saúde explicando o pequeno histórico que nós temos sobre a Omicron até agora, medidas de prevenção e controle. Entre as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde estão as não farmacológicas, como distanciamento social, etiqueta respiratória, higiene das mãos, uso de máscara, limpeza e desinfecção dos ambientes isolados, isolamento dos casos suspeitos confirmados conforme a orientação médica. Aí o Ministério diz o que está fazendo até agora. Realizar uma sequência direcionada. O que vai fazer? Realizar uma sequência direcionada e representativa de casos comunitários para detectar precocemente e monitorar a incidência da variante. Já estamos fazendo. Aumentar o acompanhamento e os testes de pessoas com ligação em áreas com alguma incidência significativa e mais elevada incidência de variantes. Atitudes que devem ser tomadas, né? Notificar possíveis casos de infecção com a nova cepa variante ou em circulação de forma imediata pelo formulário com um link abaixo. No dia 26, a vacinação já é a parte final desse relatório, dizendo que no dia 26 de novembro, hoje, portanto, a vacinação no Brasil alcançou 308.852,79 doses aplicadas, sendo 158 mil de primeira dose, 136 mil do esquema vacinal completo, segunda dose ou dose de reforço. Embora a curto 308 milhões, né? Oi? 308 milhões. 308 milhões, não foi isso que eu disse? Desculpa. 308 milhões, 852.079 doses aplicadas, 158 milhões de primeira dose, 136 de esquema vacinal completo, aí eles incluem também dose de reforço,
13 milhões até agora. Embora a curto e médio prazo a vacinação irá provavelmente contribuir para a resposta. As medidas não farmacológicas continuam sendo essenciais até que as vacinas sejam disponíveis em número suficiente e demonstrem ter um efeito atenuante. Pronto, acabou aqui. O Ministério da Saúde faz um alerta sobre o risco dessa nova variante. Pelo que eu consegui perceber do documento até aqui, não propõe novas medidas, até porque elas têm que ser aprovadas por um comitê que é composto por vários ministérios, não só pelo Ministério da Saúde. Essa decisão, por exemplo, de fechar as fronteiras, que é recomendação da Anvisa, é conjunta, né? Várias áreas do governo têm que opinar para que isso seja oficializado, mas a depender do presidente Jair Bolsonaro não vai acontecer. Vamos ver quais serão os próximos passos, porque é uma luz importante que se acende, provocou pânico no mercado financeiro, porque há um medo, e eu quero botar no telão para quem está acompanhando a gente ao vivo, eu não sei se a gente tem aquele gráfico, Cris, que eu mandei para você. O Financial Times publicou esse gráfico aí, que é uma previsão do comportamento da variante comparando com a Delta e com a Beta. A Denise Garrett, a infectologista, tuitou esse gráfico que foi publicado pelo Financial Times. É só para a gente perceber como ela é mais rápida. E ali uma projeção na linha de baixo, você percebe que é 0, 25, 50, 75 é o período de contaminação. 25 dias. Então, em menos de 25 dias, o que a gente vê do comportamento dos primeiros dias dessa nova variante, que ainda não tinha nem sido batizada, é que ela é muito, muito mais rápida na infecção, ali em número de casos, do que a Delta na linha azul e a Beta na linha verde. Então, o comportamento dessa nova variante, até o momento, o que a gente pode dizer é que ela é mais infecciosa. Se ela é mais letal ou não, se vai ser possível fazer se ela resiste à vacina ou não, qual é a capacidade dessa nova variante de driblar o efeito, a proteção das vacinas, isso tudo vai ter que começar a ser analisado a partir de agora. A ideia, obviamente, não é gerar pânico, mas sim acender a luz, o alerta que é necessário para que a gente se proteja. Não é hora de relaxar as medidas de proteção. Uma variante que está circulando e pode, inclusive, ter casos já no Brasil não sequenciados ainda, não identificados ainda. É o momento, Cris, de, primeiro, agradecer ao nosso sistema público de saúde que funcionou, a vontade do brasileiro de se vacinar, porque isso tudo nos garante alguma proteção, mas não é hora de baixar a guarda, de deixar de usar a máscara, de continuar mantendo o distanciamento, dentro do possível, tomar um cuidado maior ainda nesse momento, porque a gente não quer assistir esse filme de novo. Cris, a ameaça de uma variante nova e mais potente tem que ser um alerta importantíssimo para as autoridades, que têm que se mexer e tomar medidas mais duras agora, e também para as pessoas. No nosso dia a dia, é um alerta que a gente tem que levar a sério, né? Você citou a Denise Garrett, ela está conosco aqui nesta abertura dos Bastidores do Poder para a gente conversar um pouquinho sobre essa nova variante. Denise Garrett, que é epidemiologista, vice-presidente do Instituto Sabin. Seja bem-vinda aqui ao Bastidores do Poder. Tudo bem, Denise? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Denise, esse anúncio por parte da OMS provocou um rebuliço nessa sexta-feira, mundo afora, diversos países tomando aí atitudes para tentar conter, né, a disseminação dessa variante. Faz sentido esse movimento inicial tomado pelo mundo como um todo, Denise? Faz sentido, sim, porque, na verdade, é uma variante que acumula um número de mutações muito alto. E, apesar de não sabermos muito ainda sobre essa variante, com certeza é motivo de preocupação, motivo de cautela e motivo de precaução. Denise Garrett, Lana Canepa falando aqui. Muito obrigado por atender o nosso pedido e participar dessa entrevista aqui no Bastidores do Poder. Estamos aqui eu, Lana Canepa, o Cris Panvec e o Cláudio Humberto conversando contigo. Muito obrigada. Acho que é um momento da gente saber que a vacina vai garantir alguma proteção aos brasileiros. A cobertura vacinal avançou bastante aqui no Brasil, mas ainda não sabemos nada, inclusive, sobre a velocidade de transmissão ou a letalidade dessa nova variante, certo?
Certo, ainda não sabemos. O que a gente sabe dessa variante é que ela ganhou a competição com a Delta. Nesse sentido, a gente já sabe. O que a gente não sabe ainda é se causa uma doença mais severa ou se não causa. A gente não sabe ainda se escapa ou não a imunidade vacinal. O que a gente sabe é que tem um acúmulo muito grande de mutações na proteína spike, que é o alvo da vacina. Todas as vacinas, exceto a vacina de vírus inativado, todas as outras vacinas, o alvo delas é a proteína spike. Então, quando a gente vê um acúmulo de mutações nessa proteína, realmente é algo que preocupa. Mas, por enquanto, nós ainda não sabemos, não temos esse tipo de informação. Doutora, eu vejo aqui que já foram 77 casos registrados na África do Sul, 4 no Botsuana, que fica ali dentro da África do Sul, né? Até já fez parte do mesmo território, e também um caso já identificado em Israel. A senhora acha que para um vírus ou uma mutação, uma variante que foi identificada há tão pouco tempo, esses são números de fato preocupantes? Sim, na verdade já temos um caso na Bélgica também, que já foi detectado na Bélgica. Então, são vários países que já tem caso, provavelmente já está em outros países que ainda não se detectou. E agora, de certa forma, é encorajador de sabermos que o sistema de vigilância está funcionando, né? Que essa variante foi detectada relativamente precocemente, não foi detectada quando já está predominando no país ou em vários outros países. Mas, com certeza, é uma variante de preocupação, é uma hora de se estar tomando toda a cautela, exigindo vacinação, ampliando vacinação o mais rapidamente possível, ampliando testagem, ampliando vigilância para essa variante. Realmente, como denominada pela OMS hoje, foi considerada uma variante de preocupação. Ainda não sabemos detalhes sobre a variante, mas com certeza é algo bem significante o fato de termos tantas mutações em uma só variante. Agora, doutora, fala-se assim, alguns países já determinaram medidas restritivas em relação a pessoas originadas, né, passageiros de voos e tal, originados na África do Sul, e mais ali 4 ou 5 países da região, Namíbia, o próprio Botsuana, etc. Certamente a senhora concorda com isso. No Brasil, além dessas restrições, que aliás foram recomendadas também pela Anvisa, não seria o caso de o Brasil também impor restrições a pessoas vindas de países que estão enfrentando, antes mesmo do aparecimento dessa variante aí nova, né, enfrentando até a quarta onda, né? A gente vê aí, Holanda, esses países, inclusive, de população majoritariamente negacionista, né, que se recusa a vacinar. Alemanha, esses países aí, Alemanha, Holanda, a Eslováquia também, Áustria, né? A Áustria, o número de pessoas vacinadas da Áustria é ridículo, né, para a gravidade da pandemia. Não seria o caso de o Brasil simplesmente impedir que pessoas vindas desses países, além daqueles africanos, sejam proibidas de entrar no Brasil? Olha, essas medidas restritivas, na verdade, elas são controversas no sentido que é quase que impossível você barrar a entrada. O ideal seria, lógico, você está fazendo vigilância, você está exigindo vacinação em quem chega no país, você está exigindo testagem em quem chega no país, e você está também implementando quarentena para as pessoas que vêm dessas áreas de maior circulação viral, para essas áreas de circulação da variante. Você instituir quarentena para isso. Então, todos esses tipos de medida, principalmente vacinação e testagem, é algo essencial. E a vigilância das pessoas que estão vindo desses países com testagem, com rastreamento de contatos, se as pessoas testarem positivas, isso é essencial.
Agora, essencial também é dentro do Brasil, dentro do nosso país, da gente estar dando a mínima chance possível para essa variante se disseminar. E o que seria isso? Seria vacinação, ampliar a vacinação o mais rapidamente possível, incluindo completar o esquema de segunda dose e incluindo o reforço, uso de máscara, principalmente em ambientes fechados, isso é essencial, é algo que a gente sabe que tem um grande impacto na transmissão e evitar aglomeração, né? São medidas que têm que ser implementadas e têm que ser seguidas, é um momento crítico, é um momento fluido, é um momento que pode ir tanto para um lado quanto para o outro nessa situação. Então, nós temos que agir de cautela e estar implementando essas medidas no país. E testagem, nós não estamos testando, nós não testamos no Brasil, então tem que aumentar a testagem aqui no Brasil, com certeza. Doutora Denise, Lana, de novo, aquele gráfico que a gente mostrou aqui, agora, que foi publicado no Financial Times, mostra o que seria a projeção das contaminações, os novos casos dessa variante nos próximos 25 dias, em comparação com a Delta, por exemplo, que foi uma variante que assustou o mundo todo. Ali acende uma luz de alerta importante, né? Ela parece bastante mais eficiente num período menor de tempo, né? Muito, Lana, e isso é um motivo muito de preocupação. É uma variante que ela ganhou facilmente a competição, porque as variantes, elas competem entre si. E essa variante, ela está disparado, né? Ela ganhou da Delta, ganhou da Alfa. Então, realmente, nós não sabemos muito ainda, mas é um motivo de preocupação. Agora, se essa variante, se ela causa uma doença mais séria, ainda não sabemos. Se a variante, ela escapa a imunidade vacinal, ainda não sabemos, mas por isso que agora é um momento de cautela. É momento de vacinação, de testagem, de uso de máscara, de evitar aglomeração. É um momento de muito, muito cuidado nesse sentido. Ou seja, as próximas semanas, doutora, serão essenciais nessa avaliação, até porque, comparando os números de vacinação, por exemplo, na África do Sul, neste momento, segundo o Our Worrying Data, a África do Sul tem 23% da população totalmente vacinada. É uma taxa muito baixa, né? Por isso que vai ser essencial esse período próximo aí para a gente verificar como que vai se disseminar e como vai se comportar essa nova variante? Exatamente. Agora, isso é uma informação que virá rapidamente. Dentro de poucos dias, nós já vamos estar sabendo mais, né? O mundo inteiro está direcionado a isso. E eu acho que isso, o surgimento dessa variante, só confirma algo que nós, especialistas, a gente vem dizendo há muito tempo, e pode soar como um clichê, mas não que todos nós só vamos estar seguros quando todos estiverem seguros. Então, não adianta termos países estocando vacina, países que não compartilham, não doam vacinas ou com altas taxas de cobertura vacinal e deixar outros países com a circulação viral ainda alta, porque inevitavelmente nós vamos ver o surgimento de novas variantes. E como as fronteiras são porosas, uma variante hoje na África ou na Ásia, amanhã pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, nesse sentido, é importante diminuir a desigualdade vacinal, é importante garantir que haja vacinação nesses países, senão nós vamos continuar a ver o surgimento dessas novas variantes. E torcer, nós estamos jogando com a sorte aí, torcer que essas variantes não escapem à imunidade vacinal, porque aí sim seria algo extremamente preocupante. Doutora Denise Carrete, a senhora que é especialista e nos fala sobre a necessidade de cautela, né, de precaução, etc. Eu queria saber a posição se a senhora fosse consultada sobre festa de Réveillon e Carnaval do ano que vem. Qual seria a sua recomendação nesse sentido?
não é o momento. Independente do surgimento dessa variante ou não, não é o momento. Nós estamos no Brasil num período muito fluido e o curso da pandemia no Brasil vai ser determinado pelo que é feito agora, pelas decisões dos políticos, dos gestores, em termos de flexibilizar ou não certas medidas de controle. A vacina sozinha não vai segurar uma variante que é altamente contagiosa. Nós já estamos vendo isso. A gente precisa das outras medidas não farmacológicas. Nós precisamos de manter o uso de máscara em ambientes fechados, precisamos de evitar grandes aglomerações. Então, nesse sentido, grandes aglomerações, festas, principalmente em lugares fechados, não é o momento. Não é o momento. E, nesse sentido, se queremos preservar vidas, se queremos controlar a pandemia no Brasil, carnaval e todas essas festas, não é o momento. Nós já temos uma boa taxa de vacinação, já podemos celebrar ali em família, entre pessoas vacinadas, de preferência em lugares abertos e bem ventilados, mas reuniões, aglomerações, mesmo em lugares abertos, grandes aglomerações, não é recomendado, e principalmente em lugar fechado, não é o momento. A gente teria que esperar mais um pouco. E se você está no grupo dos quase 15 milhões de brasileiros que estão com a segunda dose atrasada, vale o alerta também. Esse é o momento de colocar a sua vacinação em dia, de garantir a sua proteção, porque ainda demora um tempinho para a vacina ser efeito, então é importante estar com a vacinação em dia neste momento, né, Cris? Acho que vale o alerta também. Com certeza. Denise Garrett, epidemiologista, vice-presidente do Instituto SEMI, participou conosco aqui nos Bastidores do Poder desta sexta-feira. Denise, muito obrigado pela atenção mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima, muito obrigada. Um prazer. Prazer. Obrigada. Quinto sinal marcou 5h30.